Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar duas historinhas de Jesus que estão no livro de Marcos, capítulo 8. A primeira história é bem famosa, é a história da multiplicação dos pães. A segunda história é sobre quando Jesus pergunta para os discípulos sobre o que eles pensavam de Jesus. A história começa bem assim. Jesus estava numa região próximo ao mar da Galileia, mas ele estava num lugar de deserto, então não tinha muita coisa por perto para comer. Nisso, uma multidão se juntava próximo de Jesus. Essas pessoas estavam curiosas para conhecer Jesus e estavam seguindo ele. Mas Jesus olha para essas pessoas e percebe uma coisa. Essa multidão de pessoas já estava acompanhando Jesus há 3 dias. E eles estavam sem comer esse tempo todo. Coitados, eles deviam estar morrendo de fome. Jesus então ficou muito preocupado com eles. Ele disse que estava com pena dessas pessoas. Os discípulos então perguntaram: Mas como que vamos encontrar nesse deserto alguma coisa para alimentar toda essa gente? Aí Jesus pergunta para eles: Quantos pães vocês têm? Aí eles respondem: 7 pães. Eles também tinham alguns peixinhos. Aí Jesus então faz o seguinte: olha só que demais. Ele abençoa esses alimentos e consegue transformar aquela pouca comida em muita comida. Comida suficiente para todo mundo. Então, Jesus pede para que seus discípulos distribuam a comida para as pessoas que estavam passando fome naquela multidão. Sabe quantas pessoas tinham nessa multidão? Quase 4.000 pessoas. É bastante gente. Mas todos eles conseguiram comer e ficaram bem satisfeitos. O milagre de Jesus foi tão bom que ainda sobrou comida, sabia? Sobraram 7 cestos de comida, mesmo depois de todas as 4.000 pessoas comerem. Passou um tempinho e Jesus estava caminhando com seus discípulos mais uma vez. Até que Jesus vira de repente a eles e faz uma pergunta: O que o povo diz que eu sou? Jesus queria saber o que aquelas pessoas que seguiam ele pensavam quem ele era. Aí os discípulos falaram: Ah, alguns dizem que você é João Batista. Outro fala: Ah, eu ouvi falar que acham que você é Elias. E também tem mais um que fala: Ah, eu ouvi falar que pensavam que você era um dos profetas. Bastante respostas diferentes, né? Aí Jesus pensa e pergunta então para os seus discípulos: E vocês, hein? O que vocês pensam que eu sou? Aí Pedro responde imediatamente: Você é Cristo, o Messias. Pedro já sabia que Jesus vinha para trazer salvação para as pessoas. Só que Jesus fala para eles não contarem isso para ninguém, era segredo. Jesus então começa a explicar a razão disso. Ele fala que primeiro Jesus teria que ser rejeitado pelas pessoas mais poderosas. Depois ele seria torturado na cruz e morto. Aí então, depois de 3 dias, ele iria ressuscitar. Ele explicou tudinho para os discípulos. Só que Pedro pensou que Jesus não estava certo. Pedro pensou que todo mundo deveria gostar de Jesus e Jesus deveria se tornar famoso, receber homenagens, honras, festas e tudo mais. Só que Jesus fala que Pedro estava errado. Então ele fala algo bem legal que explica o que ele estava tentando ensinar para os discípulos. O que ele falou fica em Marcos capítulo 8, versículo 34 e 35. Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. Jesus estava explicando que, para a gente ter a salvação, a gente tem que entregar a nossa vida para Deus. E lembrar que a vida eterna lá no céu que importa.
e que a gente tem que colocar sempre Deus em primeiro lugar. Com isso, Jesus continua sua jornada, conseguindo encontrar mais e mais pessoas interessadas na palavra de Deus, e essas pessoas seguiam Jesus para onde ele ia. Assim, terminamos a nossa história. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.